Para você que se liga no Esportes, estamos chegando com mais uma edição de TV Gaspar no Esporte. Hoje, 17 de dezembro do ano de 2012, chegamos ao último programa desse ano, onde começamos aqui na TV Gaspar, o TV Gaspar no Esporte. 35º programa no ar para você, sempre em nome dos mais valorizados anunciantes da TV online de Santa Catarina. Agradecemos o carinho especial do Lanches Beira Rio, um abraço todo especial para o Miro, ele que é torcedor do Fluminense. A Lance Esportes, que é a loja mais completa em artigos esportivos de Gaspar e toda a região do Vale do Itajaí. E hoje estamos aqui já com os produtos da loja Lance. Daqui a pouquinho vamos apresentar para você a Cafusa. A Cafusa chegou aqui nos estúdios da TV Gaspar. Também em nome da Clínica Dentária União, Bebidas Belato, Britagem Gaspar, em nome todo especial da Venturini Materiais de Construção, em nome do Pofo Auto Center, são os nossos anunciantes. Como já falei, hoje, 17 de dezembro do ano de 2012, nesse momento são 19 horas e 5 minutos para você que nos assiste ao vivo em qualquer parte do mundo. Lembrando que estamos chegando a quase 120 países com as nossas imagens e também o nosso áudio diretamente aqui do edifício Atitude, no centro do município de Gaspar, mais precisamente da rua São José. E hoje estaremos trazendo, olha, lembrando, falando um pouquinho aqui do município de Gaspar, chegamos hoje inacreditavelmente a 41 graus centígrados e nesse momento, 19 horas e 5 minutos, estamos na casa dos 38 graus. Impressionante o calor que chega aqui no Vale do Itajaí, principalmente em Gaspar, Blumenau e região, e a umidade relativa no ar, menos de 9%. Isso significa o quê? Significa que teremos aí certamente uma semana bastante quente, chegando próximo aos feriados aí de final de ano. Pessoal aí que gosta muito de encarar uma praia, um litoral, nada mais justo aí, você que já pegou férias, já deve estar pensando aí ir para os caminhos do litoral. Muito cuidado, hein? Devagarinho, que você vai chegar tranquilamente e vai curtir as suas férias, porque aqui realmente no município de Gaspar o calor está muito sufocante. De repente você que está na Holanda ou até mesmo na Alemanha, na Suíça, na Suécia, em qualquer outra parte do mundo, nos Estados Unidos, de repente aí você está com aquele tradicional frio já, aquela neve caindo próximo ao Natal, próximo ao final de ano, mas nós aqui é totalmente diferente o clima tropical nesse momento, apertando e apertando bastante. Olha, nesse último programa da TV Gaspar no Esporte, vamos estar aqui, estamos aguardando a presença do Edson Borges, que começou no Clube Atlético Tupi, é mais um jogador que foi criado lá no Clube Atlético Tupi e que já passou por várias equipes do Brasil. E entre elas, deixa eu tentar puxar aqui no meu computador, eu já vou trazer para você, entre elas, ele esteve no Vila Nova de Goiás, recentemente no Itumbiara também de Goiás, e esteve disputando o Campeonato Brasileiro da Série D pelo Santa Cruz, lá da cidade de Recife. E o Edson Borges vai estar aqui, ele que já jogou no América do Rio Grande do Norte, a primeira divisão, ele que no ano 2007 marcou 3 gols em pleno estádio da Vila Belmiro, naquele confronto entre América e Santos na ocasião, ele que foi o grande destaque da equipe do América naquele ano 2007 e vai estar aqui conosco falando um pouquinho sobre a sua passagem profissional no futebol. Portanto, estamos aguardando a presença do jogador Edson Borges, que curte férias aqui no município. Também vamos estar falando hoje sobre o tradicional jogo entre brancos e pretos. Tradicional. É tradicional porque já chegou na sua 40ª edição. Essa partida de futebol, essa brincadeira é realizada todos os finais de ano no estádio do Gasparense. E nesse último sábado, no último dia 15, então, tivemos mais uma edição do jogo entre brancos e pretos. A nossa reportagem esteve lá presente e acompanhou tudo e vamos trazer aqui para você. E a grande notícia do esporte nacional, sem dúvida nenhuma, foi a conquista do Corinthians, o bicampeonato
mundial. Temos os gols, vamos estar aqui comentando e falando sobre a grande conquista da grandiosa torcida alvinegra. São mais de 40 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e no mundo. E aqui em Gaspar não foi diferente. O Corinthians tem uma grande torcida aqui também, e os corintianos gasparenses, blumenauenses, brusquenses, timboenses, indaialenses, todos aqui da região do Vale do Itajaí, comemoraram muito na manhã de ontem, dia 16, o título conquistado pelo Corinthians contra o todo-poderoso Chelsea lá no Japão. Isso tudo e muito mais vamos estar trazendo. Quero estar destacando também sobre a equipe de beach soccer do bairro São Pedro, que nesse final de semana lançou o escudo oficial da equipe, que vai estar disputando, além de um torneio no município de Florianópolis no mês de janeiro, vai estar disputando também o campeonato nacional. Vamos daqui a pouco estar comentando com o Leandro Martins sobre esses acontecimentos. Olha, na última terça-feira, o time campeão do Campeonato Municipal de Futebol Suíço, o FOFES, ganhou uma menção de aplausos na Câmara de Vereadores aqui no município de Gaspar. Estiveram presentes os representantes da equipe do FOFES, o Rafael Pitts, o Bruno Rosa, o Mauri Rainert, o Júnior, o André Olinger, o Orcineide Borbo, popular Banana, também o técnico Rafael Schwartz. Eu não sei se eu tenho imagens do FOFES, não tem imagens, mas foi uma festa, mais uma festa da equipe do FOFES, que esteve então na Câmara de Vereadores recebendo essa moção honrosa, né? E quero parabenizar toda a equipe do FOFES por essa homenagem. Quero estar aqui também agradecendo a Câmara de Vereadores, que parece-me que nesse final de ano a Câmara de Vereadores está começando a reconhecer alguns desportos, algum esporte praticado aqui, desportistas no modo geral, e o pessoal tem feito aí as menções de aplausos. Isso é muito importante, isso dá muita força para o esporte, não só o profissional, mas principalmente o esporte amador. Quero cumprimentar aí o projeto dos vereadores. Eu não sei quem são os vereadores que fizeram essas indicações, mas fica aqui os meus cumprimentos todo especial. Também foi aprovado pela Câmara de Vereadores na última terça-feira também, no mesmo dia que o FOFES recebeu essa homenagem, foi aprovado a verba lá do Clube Atlético Tupi. Precisava passar essa verba aí pela Câmara de Vereadores e, se eu não me engano, por unanimidade foi aprovado então o repasse de R$43 mil para o Clube Atlético Tupi estar lá tentando colocar em dia a casa. São muitas coisas que precisam ser realizadas no estádio Carlos Barbosa Fontes, e esses 43 mil realmente vieram numa hora muito oportuna, e eu quero também estar agradecendo aí aos vereadores por essa situação resolvida. Sabemos que não é fácil, sabemos que tudo tem que, hoje são projetos de lei, mas o esporte ele não pode ficar no esquecimento. Infelizmente, muita coisa do esporte tem ficado para trás, mas pelo menos nesse final de ano, os nossos vereadores aí, não sei se porque a grande maioria está saindo, né? O pessoal está deixando aí a Câmara de Vereador, porque aí, a partir do dia 1º de janeiro assume aí os que foram eleitos nas eleições agora passada de 7 de outubro. Eu não sei se é por isso que o pessoal se mexeu um pouquinho mais e conseguiu aprovar alguns projetos que estavam engavetados. Talvez seja, talvez não seja, a gente também é leigo nesse assunto, mas agradecemos aí o esporte, na verdade, de Gaspar, agradece e agradece bastante. Olha, são 19 horas e 15 minutos, eu vou ao intervalo comercial e na sequência eu volto, que eu quero falar um pouquinho sobre essa disputa maravilhosa entre brancos e pretos que aconteceu no último sábado no estádio do Gasparense. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Lance Esportes, tudo o que você precisa em artigos esportivos, na Coronel Arciliano Ramos, no centro. Telefone 3397-1192. Venturini Materiais de Construção, acabamento, fundação e estrutural, 3391-5607. Britagem Gaspar, pedra brita, rachão. Faça seu orçamento e tenha certeza de um bom negócio. 3397
2440. Bebidas Melato, refrigerantes, cervejas e gelo. Vendas em atacado e varejo. Trabalhamos com diversas marcas de bebidas. Telefone 33320858, na Rua Maestro Leão Gombon, no bairro Coloninha. Atendemos também eventos. Lanches Beira Rio. Lanches, petiscos e frutos do mar, na Rua Coronel Aristiliano Ramos, no centro. Telefone 3332-2614. Fofo Auto Center, peças e acessórios para o seu veículo, pneus, balanceamento e geometria. Rua Itajaí 355, 3332-2627. Ok, de volta então com o segundo bloco de TV Gaspar no Esporte. Lembrando que hoje é o último programa do ano de 2012. Começamos aqui no mês de abril, né, no primeiro programa, mês de abril desse ano, onde nesse novo projeto, nesse projeto idealizado aqui pela família Neves, nós entramos no ar com TV Gaspar no Esporte. Chegamos aí no final de ano com 35 edições. Estivemos junto em praticamente tudo o que aconteceu no esporte gasparense, em todas as programações que foram realizadas aqui no município de 2012, entre outros. Podemos destacar aqui a participação do Clube Atlético Tupi no Campeonato de Pomerode, a participação do Tamandaré na Copa Kaiser do ano de 2012. Podemos destacar também os campeonatos de bocha entre sociedades e também entre canchas, que também foi realizado e teve acompanhamento todo especial da TV Gaspar. Podemos destacar também os jogos entre bairros, a equipe da TV Gaspar esteve sempre presente e trazendo imagens de tudo que aconteceu dos jogos entre bairros, dos jogos comunitários do bairro Bela Vista, nós também estivemos presentes também nos jogos escolares, a participação e tudo que envolveu os Jogos Escolares desse ano de 2012, numa cobertura muito bacana realizada pela TV Gaspar. Tivemos aqui a participação de vários convidados, entre todos que fazem de forma direta ou indireta o esporte aqui no município de Gaspar. Desde o presidente da Fundação Municipal de Esportes, até o jogador que se destacou, enfim, todos personagens importantes e alguns não tanto, mas que foram destaque nesse ano de 2012. Chegamos sim na 35ª edição desse programa, muito felizes e preparados para que em 2013 possamos aí trazer muitas novidades para você. E sem dúvida nenhuma, o grande ponto alto da TV Gaspar esse ano, TV Gaspar no Esporte principalmente, foram as coberturas ao vivo da participação da equipe Beach Soccer de futebol, Beach Soccer da equipe do bairro São Pedro, que esteve disputando na cidade de Florianópolis contra o Avaí, um amistoso, e que a TV Gaspar trouxe ao vivo para você. E toda a cobertura da grande final do Municipal de Futebol Suíço. O Municipal de Futebol Suíço, onde pela primeira vez uma equipe de TV transmitiu a partida aqui, não só para o município de Gaspar, mas para todo mundo. Já falei, chegamos a mais de 120 países do mundo. E a TV Gaspar trouxe com a narração de Leandro Martins, os comentários de Neto Pereira e com a cobertura de reportagens de Gerry de Oliveira e com toda a equipe técnica da TV Gaspar. Estivemos lá na Sociedade 7 de Setembro, onde fizemos um trabalho todo especial. Isso tudo você acompanhou no ano de 2012. Nós vamos prometer para você que se em 2012 foi um sucesso, certamente no ano de 2013 o sucesso será ainda maior. Olha, eu tenho imagens aqui do último sábado, onde aconteceu o tradicional amistoso, né? A grande festa realizada há 40 anos na sociedade gasparense. Você já tem imagens aí dos jogadores, são jogadores que fazem parte de equipes amadores aqui do município de Gaspar, ex-profissionais. Aí você acompanha a equipe dos chamados pretos, né? A gente chama porque o nome da equipe é exatamente essa, né? É a equipe dos pretos, onde o nosso querido Xaxá é um dos principais organizadores dessa competição de longas datas. E a gente pode observar o César, jogador do Botafogo, e o Rossetti, aqui que tem a sua escolinha, ex-jogadores profissionais e que se fizeram presente em campo de jogo. Já pela equipe dos brancos, sem dúvida nenhuma, o grande destaque foi a participação
do Edson Borges, jogador profissional que está em atividade, que daqui a pouco vai estar aqui dando ar da sua graça nos estúdios da TV Gaspar. Aí alguns momentos do jogo, uma bola na trave da equipe dos brancos. O Edson Borges com a camisa número 7 acabou batendo na trave. Aí então o final do primeiro tempo equilibrado, onde as duas equipes acabaram ficando no 0 a 0. Aí o segundo tempo, já a equipe dos pretos chegando no ataque e a boa defesa do goleiro liderando aí a equipe dos brancos. Aí uma jogada pelo lado esquerdo de ataque e onde aconteceu o primeiro gol da equipe dos brancos foi o Edson Borges. Edson Borges aí abrindo o placar, um chute indefensável, o goleiro nada pôde fazer. Aí mais um bom momento da equipe dos brancos, ficou sozinho o camiseta número 14, ficou difícil de identificar, mas está aí 2 a 0, quem fez foi o Juca jogando com a equipe dos brancos, fazendo 2 a 0, ali ele é cumprimentado pelos seus companheiros, o pessoal aí reclamou de uma falta, mas a falta realmente não acabou acontecendo, o Juca fazendo 2 a 0 para a equipe dos brancos. Aí veio a reação da equipe dos pretos, aí um belo arremate fora de área de perna canhota, o Ivan fazendo aí descontando para a equipe dos brancos, aí a cobrança de falta do Edson Borges, aí fazendo com que o goleiro fizesse uma grande defesa, exigindo do goleiro uma grande defesa. Aí falta em cima do Rossetti, um golaço, né? Um golaço na gaveta na cobrança de falta do jogador Ivan, novamente, Ivan marcando o segundo gol. O Ivan que esteve no Tamandaré esse ano, passou pela equipe do Botafogo de Pomerode e realmente um dos 2 gols da equipe dos pretos, 2 verdadeiros chamados golaços. Era isso que aconteceu então no campo do Gasparense, nesse confronto entre a equipe dos pretos e dos brancos. Quero cumprimentar a sociedade gasparense, quero cumprimentar a todos que fazem parte desse projeto, onde todos os anos, faça chuva ou faça sol, acontece essa competição, essa confraternização do desporto gasparense, onde, como já falei, estão ali jogadores amadores, profissionais, desportistas no modo geral, pessoas que nem tem muito a ver com o futebol, mas são destaques do esporte aqui em Gaspar e que são convidados para essa grande festa. Obviamente que depois da partida de futebol teve ali muitos comes e bebes, obviamente que sim, uma água gelada bem interessante, porque no último sábado não fazia sol, mas o calor também era escaldante aqui no município de Gaspar e faz com que o pessoal aí tome umas águas geladas a mais. Olha, eu quero estar lembrando você que a TV Gaspar está sorteando aí uma belíssima cesta de Natal. Se o nosso cinegrafista, o Ivan Neves, aí conseguir um detalhe da nossa cesta, tá aí na tela para você. Olha que cesta maravilhosa. Você que acessa tvgaspar.com.br, lá embaixo aí do link da TV Gaspar, você vai encontrar um campo onde você vai fazer o seu cadastro e vai compartilhar. E no dia 21 de dezembro, na próxima sexta-feira, estará aqui sendo sorteado ao vivo no programa Gaspar News, do meu querido Leandro Martins, essa belíssima cesta de Natal. Você que acessa aí o Facebook, de repente você está compartilhando, não tem validade. Você precisa entrar no site da TV Gaspar. Embaixo você vai encontrar um link ou um espaço ali onde que você vai digitar o seu nome, seu telefone, enfim, todos os seus dados pessoais. Você vai compartilhar, vai enviar para a TV Gaspar e de forma automática o computador aqui, os computadores da TV Gaspar estarão fazendo esse sorteio. Portanto, esse sorteio acontece na próxima sexta-feira, dia 21, a partir das 13 horas, dentro do Gaspar News, com a apresentação de Leandro Martins. TV Gaspar no Esporte, 19 horas e 22 minutos, 19h22. Eu tenho aqui vários materiais em cima da minha bancada. Você pode perceber que são várias bolas, né? E além de enfeitar muito bem o nosso estúdio aqui, eu quero falar para você que essas bolas, aí você observa uma bola da Adidas, Adidas que é sem dúvida nenhuma a grande marca do momento, Adidas que está presente na Copa dos Campeões, na Euro, né? A Adidas que está presente na Copa das Confederações e também no Mundial de 2014 aqui no Brasil. Essa bola laranja é a bola de beach soccer da Adidas.
Essa bola você encontra na loja Lance Esportes, onde é a loja mais completa em artigos esportivos. E você, se o nosso cinegrafista agora der uma puxada aqui na câmera, aqui na minha bancada, eu tenho na minha mão aqui essa bola aqui, ó, que é uma bola de voleibol, bola oficial da Poker, bola Training Poker. Essa bola oficial, ela é soft touch, é a bola usada aí pelos principais campeonatos, não só nacionais, mas internacionais. E também a minha direita, um pouquinho mais à minha direita, se o Felipe puder puxar aqui, eu tô com ela aqui, eu tô com a minha mão em cima, é a Cafusa, a bola oficial da Copa das Confederações no ano de 2013, né? Próximo ano, então, acontece a Copa das Confederações aqui no Brasil. Inclusive o Estádio Castelão já foi inaugurado e será palco de 3 partidas da Copa das Confederações. E essa bola que foi apresentada no sorteio da FIFA no último dia 2 de novembro, inclusive o Cafu, né, acabou fazendo a apresentação. O pessoal achava que tinha muito a ver com o Cafu, mas na verdade Cafusa é um conjunto de carnaval, futebol e samba, né, isso tudo muito típico do Brasil. E esse mais apelido estranho da FIFA para a bola oficial da Copa das Confederações e também do Mundial do Brasil do ano de 2014. Isso tudo e muito mais você encontra lá na loja Lance Esportes. Inclusive, viu, você que é torcedor do Corinthians, eu tenho aqui, ó, essa latinha cofre para você. Essa latinha aqui, ó, você está observando na sua tela. É mais um brinde aí, você que está participando do Amigo Secreto, Amigo Oculto, enfim, quer dar de presente de Natal também? Isso aqui é um cofre, pessoal, ó. Aqui em cima você coloca as moedas, mas antes de você colocar a moeda, você retira o que tem dentro dela. Deixa eu retirar para você. E você tem mais um maravilhoso brinde. Um copo aqui, você que consome aí um chopp, uma cerveja, ou você que gosta de tomar um refrigerante. Tá aqui, ó, o copo do Corinthians, é um belíssimo presente, um presente interessante e de custo bastante baixo. Se você quiser presentear aí algum corintiano que está comemorando aí o Mundial Interclubes, você pode estar aí fazendo esse presente todo especial. Isso tudo e muito mais você encontra na loja Lance Esportes, a loja mais completa em artigos esportivos aqui de Gaspar. Camisas de clubes oficiais, chinelos agora no verão, bermudas e todas as marcas, Nike, Adidas, enfim, todas as marcas você encontra na loja Lance Esportes, a loja mais completa em artigos esportivos. Intervalo comercial, na sequência eu volto com Juca Bento e muito mais para você. Lance Esportes, tudo o que você precisa em artigos esportivos, na Coronel Arciliano Ramos no centro. Telefone 3397-1192. Venturini Materiais de Construção, Acabamento, Fundação e Estrutural, 3391-5607. Britagem Gaspar, Pedra Brita, Rachão. Faça seu orçamento e tenha certeza de um bom negócio. 3397-2440. Bebidas Melato, refrigerantes, cervejas e gelo. Vendas em atacado e varejo. Trabalhamos com diversas marcas de bebidas. Telefone 3332-0858, na Rua Maestro Leão Gombom, no bairro Coloninha. Atendemos também eventos. Lanches Beira Rio. Lanches, petiscos e frutos do mar, na Rua Coronel Arciliano Ramos, no centro. Telefone 3332-2614. Polfo Auto Center, peças e acessórios para o seu veículo, pneus, balanceamento e geometria. Rua Itajaí 355, 3332-2627. Ok, de volta com o terceiro bloco de TV Gaspar no Esporte. Quero agradecer de forma toda especial também todos os nossos apoiadores nessas 35 edições de TV Gaspar que estivemos nesse ano 2012. Um abraço todo especial àqueles que acreditaram nesse novo projeto da TV Gaspar. Ficamos felizes em ser parceiros, assim como os atuais, como aqueles que já passaram aqui na TV Gaspar, no TV Gaspar no Esporte. Um agradecimento todo e muito especial para você que pôde nos auxiliar de alguma forma nesse projeto todo especial. Um abraço todo especial para o Guilherme Spengler. Ele diz assim, ó, o Arraial A Galera está promovendo o Natal das Crianças no bairro Colonia na próxima quinta-feira. Se vocês tiverem interesses de estarem participando, né, será mais ou menos 50 pessoas, né, e o pessoal da galera vai estar lá fazendo esse trabalho todo especial. Vai ter lá uma tarde com café para as crianças, enfim. O pessoal da Arraial A Galera aí convida todos aí para estarem participando então na próxima quinta-feira, dia 20,
o Natal das Crianças lá no bairro da Coloninha. Juca Bento, obrigado mais uma vez pela tua participação. E deu Corinthians, Juca. Você ficou feliz com a conquista do Corinthians? E que conquista, hein, para não deixar nenhum defeito, Juca? Eu acho que, primeiramente, boa noite a você, a toda a rapaziada aqui, ao pessoal da TV Gaspar, ao pessoal que sempre ligadinho com a gente, acompanha o TV Gaspar no esporte, que hoje é um sucesso, né? Aqui, né? Não só em Gaspar, mas a nível nacional e a nível mundial, vai para os 4 cantos do mundo. A gente fica feliz de estar aqui mais uma vez. E falando do Chelsea, falando do Corinthians, como brasileiro, a gente torce para o Corinthians em partes, mas eu dei aquela secadinha no começo, mas depois, vendo o futebol que o Corinthians apresentou ontem, foi um dos primeiros que disputou um Mundial que bateu de frente de igual para igual, que jogou de igual para igual. Os outros sempre jogavam atrás e matavam no contra-ataque. E ontem não, o Corinthians foi diferente, ele foi para cima, impôs o seu ritmo de jogo. Graças ao goleirão, fez várias defesas, mas está lá para isso, né? É contratado para isso, treina para isso, para ser um ótimo goleiro. Eu acho que merecido o Corinthians ontem, que matou na hora certa o jogo e com isso foi campeão, né? O meu amigo Neto Pereira está feliz da vida. Ontem me ligou umas 10 vezes ontem à noite. Um abraço. Maravilha. Nós vamos falar um pouquinho mais do Corinthians depois, Juca, porque eu tenho os gols, tem o gol, né, do Corinthians e tem os melhores momentos, mas eu quero estar cumprimentando também o nosso convidado especial, o Ivan. O Ivan está por aqui, o Ivan sempre artilheiro, jogando nos mais variados clubes aqui da região do Vale do Itajaí, esteve no Botafogo, já esteve no Vera Cruz, disputou a Copa Kaiser pelo Tamandaré nesse último ano. E o Ivan não veio por acaso, é que no último sábado aconteceu o tradicional confronto entre brancos e pretos aqui no município de Gaspar. E a gente já pôde observar as imagens aqui, o Ivan acabou marcando 2 belíssimos gols. Ivan, boa noite, obrigado pela tua participação, boa tarde, boa noite, né? Obrigado pela tua participação aqui no TV Gaspar. E uma grande festa no último sábado na Gasparense, e você acabou aí como artilheiro, fazendo 2 belíssimos gols, Ivan. Boa noite. Boa noite, boa noite, pessoal, boa noite, o convite. É uma confraternização de anos já que vem tendo no Gasparense ali, graças ao Xaxá, que a gente estava lá comemorando 40 anos de tradição. E todo ano é assim, todo ano a gente faz esse jogo beneficente ali, a gente se diverte, estamos ali posso dizer assim, 2 raças ali dentro de campo, mas são pessoas, amigos, todo mundo é igual ali, e todo ano é assim, a gente faz esse jogo, essa brincadeira ali, tem aquele pouquinho de rivalidade, que acho que qualquer jogo, qualquer lugar, sempre tem aquele pouquinho de rivalidade. E fui feliz de fazer 2 gols ali, ajudar o time dos pretos, posso dizer assim, empatar o jogo. Foi um jogo com empate, um jogo bom de se assistir. E posso dizer que foi um empate com gosto de vitória, né? Num jogo desse beneficente, nada melhor que o empate como melhor vitória, né? O Juca, é bacana, né? Um jogo desse aí. Na verdade, um jogo entre aspas, na verdade é uma confraternização. E o pessoal há 40 anos fazendo essa festa, isso quer dizer que não tem nem palavras para descrever uma confraternização dessa, né, Juca? É muito interessante isso, que eu conversando com o Xaxá, ele não gosta da entrevista, ontem eu e o Diego, nós estávamos lá, o Diego fazendo as belas imagens que ele fez aí, a gente estamos assistindo, e quis falar com o Xaxá, mas ele não quis falar. Da palavra, que segundo ele dá uma gaguejada, nosso amigo Xaxá, mas há 40 anos, segundo ele, é um cara que conviveu muito aqui na cidade, é um cara muito respeitado dentro da cidade, principalmente ali no Gasparense, que ele está há mais de 40 anos ali dentro do Gasparense, e ele quis fazer isso, como negro, ele já recebeu o preconceito, ele quis fazer uma forma de juntar as 2 raças para que isso não acontecesse mais, para ir quebrando barreiras, né, como a gente viu lá. Um jogo muito pegado, mas fora de campo são todos muito bons amigos, né? E a gente viu um jogo com qualidade, né? Com jogadores com qualidade, que a gente sabe que jogam futebol, né? A nível nacional, como é o caso do nosso amigo Edson Borges, que estava lá jogando, o nosso amigo Rossetti, que já foi ex-profissional, o próprio Nego César, o Leandrinho, que já foi profissional, o Ivan, que teve no Guarani de Palhoça no ano passado também, que foi profissional. Então é diferente, a gente vê um jogo com muita qualidade quando a gente está vendo nas imagens. É verdade. Agora, Ivan, num mundo com tanto preconceito, o Gaspar consegue, né, através principalmente do Xaxá,
tirar um pouco, né, essa coisa preconceituosa das pessoas, e principalmente na Europa a gente observa jogadores principalmente brasileiros ou de origem africana ainda sofrendo preconceito, Ivan. Isso acaba chateando, né? Principalmente não só quem é da cor preta, mas principalmente aquelas pessoas que defendem esse tipo de confraternização, que é a união dos povos, é a indiferença de raça, e é um negócio bastante ainda que deixa todo mundo muito chateado, que acontece principalmente na Europa, né? Em alguns lugares assim a gente vê que acontecem de torcidas estarem se manifestando de forma que causam esse preconceito, só que muitos jogadores, até a gente tem muito exemplo aí, jogadores negros que fizeram histórias e são queridos por todo mundo. Eu acho que hoje em dia isso tá acabando, graças a Deus isso está acabando hoje em dia, todo mundo está se conscientizando de que não existe esse negócio de diferença, todo mundo é igual, a não ser pela cor, né? Mas isso demonstra essa forma, esse jogo que a gente faz. Aí, final do ano, demonstra que não tem nada de diferente entre essas duas raças e são todos amigos, a gente convive junto. Então, é isso aí, a gente tem que levantar a cabeça para essas coisas. E o Xaxá fazendo a diferença e realizando isso há mais de 40 anos, é isso que é importante. E para que, principalmente aqui no município de Gaspar, esse preconceito ele não exista, somos todos iguais, né? Se o Deus, né, que todo mundo serve é um Deus único, todos somos iguais, não existe essa diferença. Sim, com certeza. E mais uma vez agradecer o Xaxá que abre a porta pra gente estar jogando ali. Eu vim desde pequeno acompanhando isso é de geração. Tive a oportunidade há 3 anos atrás de estar participando. Agora... Seu pai jogava? Né? Meu pai jogava, meu avô jogava, então agora estou fazendo parte dessa equipe aí, de estar montando o grupo para estar realizando esse jogo final de ano aí, principalmente para o Xaxá, que é uma alegria para ele estar tendo esses jogos finais de ano. Bacana. Fala um pouquinho para a gente de você, Ivan. Você que esteve aí no Guarani, foi nesse ano, no ano 2012? Isso. Teve lá, teve uma passagem, o Guarani estava disputando a divisão de acesso ao Campeonato Catarinense, acabou subindo, né? O Guarani que tem um projeto interessante. Ivan, o que acabou acontecendo que acabou não dando certo a tua permanência no futebol profissional? É assim, às vezes você pode ter o talento de jogar, pode ter aquele brilho que alguns procuram, só que se você não tem a pessoa certa do seu lado ali para te apoiar, fica difícil. Principalmente nesse lado profissional, acho que se a gente não tiver, digamos assim, um padrinho forte que conhece, se não tiver um cara assim junto, dificilmente hoje vai ter algum jogador que por força de vontade vai tá conseguindo alguma coisa. Eu fui ano passado, dia 31 de dezembro, eu embarquei para Belém do Pará, onde é que eu fui para Tunaluso. Fui com a cara e com a coragem, assim. Fui a pedidos, embarquei, só que é que nem eu acabei de dizer, cheguei lá, fui com a cara e com a coragem, pude treinar, pude participar de alguns jogos, só que por não ter esse padrinho, essa pessoa por trás para estar apoiando, aí fica difícil. Aí sobra para o lado mais fraco e felizmente não acabei ficando. E no Guarani ali não foi diferente. No Guarani teve, antes de começar o campeonato, tive as oportunidades de estar jogando no time principal, amistosos, fiz no time titular, só que é isso ali, falta aquele padrinho, falta aquele cara para estar ajudando nas horas certas, né? Você está com quantos anos, Ivan, agora? Com 23 agora. 23 anos. Acho que no futebol em geral, principalmente em Gaspar, eu acho, se tivesse um cara, uma pessoa que dedicasse um pouquinho, eu acho, ao futebol assim, a gente tem muitos bons jogadores aqui que com certeza estariam jogando em alguns times profissionais por aí. Ô Juca, Gaspar é um celeiro de jogadores. O Ivan caberia certamente em qualquer equipe na divisão de acesso, não só no Guarani do ano passado, mas como qualquer outra equipe. Gaspar é um celeiro de atletas e que, por algum motivo, como o Ivan falou, de repente um empresário hoje colocar um escritório aqui no município de Gaspar
e pegar alguns jogadores e fazer com que esses jogadores cheguem nos clubes, se não for com estrutura, né? Com estrutura. Nós temos em Blumenau o Sandro Glatz, que é uma pessoa hoje que leva jogadores, o Osmair, que leva jogadores para a Turquia, enfim. O Dudu, inclusive, esteve aqui semana passada, é um dos jogadores do Sandro. É o tipo da pessoa que hoje falta aqui no município, né? A gente sabe que Gaspar tem potencial. O Tupi, nas divisões de base, ele bate de frente com qualquer equipe aqui em Santa Catarina, principalmente a Figueirense, Avaí, Joinville, Criciúma. E só falta, eu acho que esse um empresário, um cara que se dedique mais, não vê a questão financeira, que os empresários hoje, a grande maioria, a gente tem um exemplo aqui em Camboriú, tem uma escolinha de futebol que é uma das melhores aqui do sul do país. Só para te botar o teu filho estudar, para ser jogador lá, tu tem que pagar uma mensalidade lá, e tem muitos que não têm condições de pagar uma mensalidade para um filho se tornar um atleta de grande nível, né? Aí eu conheço o Robertinho, o Betinho, que já jogou no Fluminense e no Atlético Paranaense, foi ido. Ele aqui em Camboriú, ele é empresário de jogadores, exporta jogador para... Mas ele quer jogador já formado, for jogador com condições de ele chegar jogando em alto nível. Ele não pega jogadores da divisão de base que ele não conheça, que não tenha um aval de alguém que leve. Então é complicado, seria interessante, porque nós temos potencial aí. Alguns jogadores já saíram aqui, o próprio Oling já foi profissional, saiu daqui de Gaspar. A gente tem o Edson Borges, saiu daqui. O próprio Edilson, que está no Grêmio hoje, lateral direito, saiu daqui de Gaspar. Ainda morava aqui no nosso amigo Moura, mas treinava aqui no Tupi. E entre outros, né, o próprio Dudu. Então a gente vê o Ivan, que já foi... Mas é difícil, tem que ter alguém por trás, uma estrutura para poder manter um jogador desse, ficar num clube e ter uma estrutura para ele conseguir ficar lá e se manter. Não, os caras levam, fazem um teste, não é aquilo que eu quero, então já dispensa, vamos tentar outro lugar. Os empresários geralmente ficam nesse jogo, eu acho que tinha que investir mais, porque aqui tem qualidade, a gente sabe que tem qualidade. O Ivan, o futebol que ele joga hoje, o futebol de areia que eu vi o time do Avaí jogando, não desmerecendo o pessoal lá do Avaí, mas o Ivan caberia num futebol de areia tranquilo do time do Avaí. A gente acompanha, o próprio Almir, que a gente conhece, joga muito futebol de areia, também caberia em qualquer time de futebol de areia também, que os dois sabem jogar. Só que é os contatos, né? Tem que ter aqueles contatos, as pessoas certas para fazer a frente, né? Sem dúvida nenhuma. Olha, são 19 horas e 40 minutos. Para você que nos assiste ao vivo, esse é o último programa do ano de 2013 do TV Gaspar no Esporte. Juca Bento, a gente está falando de futebol amador. Deixa eu aproveitar a presença do Ivan também. Quero falar um pouquinho sobre o Clube Atlético Tupi. O Clube Atlético Tupi que está tentando ensaiar uma participação na terceira divisão do ano que vem. Com alguns jogadores, como você citou aqui no município de Gaspar, que não conseguem ser aproveitados em outros lugares. De repente, para alguns jogadores, o caminho aí de uma terceira divisão, caso o Tupi venha participar, seria aí um recomeço, um começo, Juca? Seria um começo. Eu acho que a gente tem qualidade aqui. A gente vê essa Liga Pomerode, como você acompanha, sempre acompanha, a gente vê jogadores com muita qualidade. E aqui em Gaspar tem jogadores com muita qualidade que às vezes não jogam no Tupi para jogar nos clubes lá de Pomerode, no clube da região, porque a questão financeira manda muito nessa relação, né, em relação a isso. Mas aqui em Gaspar, o Tupi, a gente sabe da qualidade que o Tupi tem, da molecada que tem aqui em Gaspar, tem que fazer uma peneira bem legal, assim, né? Não chegar lá porque o pai do fulano de tal ajuda aqui no Tupi, não vamos botar o rapaz lá jogar. Não é esse tipo de apadrinhamento. Não, de apadrinhamento. E geralmente acontece isso, né? Não é que eu tô, mas geralmente acontece isso. O que nós temos aqui em Gaspar tem que fazer? Fazer uma peneira legal, chamar esses jogadores. Você quer vestir a camisa do Tupi? Tem certeza que tu quer? Tu vai suar a camisa, vai honrar essa camisa que vai vestir, tu vem com nós. Tem que chamar, conversar e ver se quer mesmo jogar no Tupi ou não. Ele jogar uma divisão de acesso, né? Me falaram, segundo informações, que não vai mais ter a terceira divisão do catarinense, que é para ser só a segunda. Já seria um celeiro bem melhor, né? Ali abre uma vitrine para esses jogadores. Eu acho que qualquer jogador aqui de Gaspar ia querer jogar no Tupi para disputar uma divisão de acesso, porque sabe que tem um futuro na frente. Se for bem no campeonato, vai abrir portas, né? Sem dúvida. Então, e com essa mudança da Federação Catarinense de Futebol, que está para ser aprovado ainda, né? Isso. É bem provável que tenhamos ano que vem apenas a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Aí sim, Ivan, aí abre uma oportunidade e atleta do teu nível, como tantos que nós temos aqui no município de Gaspar, de repente é a grande chance para profissionalmente conseguir aí aparecer a nível estadual, né?
Sim, a gente tem vários atletas aí, muitos amigos que com certeza encaixariam nesse time que Tupi possivelmente vir a fazer. Enquanto ao amador ali, a gente procura, muita gente depende de condição financeira para jogar. Eu sou um cara que gostaria muito de vestir a camisa do Tupi, é o time da cidade, me criei ali dentro. Só que às vezes é que nem o Juca disse, às vezes a condição financeira manda muito. Mas com certeza o Tupi participando de uma segunda divisão, uma divisão de acesso, seria muito importante, que fechando o time do Tupi com 90% de jogadores da cidade, eu acho que abriria portas e oportunidades para muita gente que corre atrás ainda, que tem esse sonho de jogar, que não teve uma oportunidade maior. Eu acho que se o Tupi participasse de uma segunda divisão, acho que seria uma boa oportunidade até para a cidade mesmo, né? E para o nosso futebol aqui dar uma crescida. Sem dúvida nenhuma. E só que o Clube Atlético Tupi precisa reformular sua estrutura, já começando pela parte de diretoria. A coisa não anda muito bem lá não, a coisa anda meia feia, parece que muitos dirigentes largaram a barca está meia a deriva no meio do mar e parece que são poucos que estão lá à frente. Então Tupi é a grande oportunidade, se realmente não precisar passar por uma terceira divisão, que eu não sei o que vocês pensam, mas para mim a terceira divisão do Catarinense hoje é mais fraca que o Campeonato Pomerode. É mais fraca. É mais fraca, nível tecnicamente sim. E estrutura, enfim, sim. É muito mais fraca. A gente sabe que o Pomerode é muito mais forte. E o Tupi não teve a grande chance de montar uma grande equipe no campeonato regional de Pomerode, não conseguiu nunca brigar por títulos e acabou ficando aí o Tupi nessa situação que está. Mas isso são coisas lá para frente. Eu preciso de um intervalo comercial, ir para o último bloco e falar um pouco, aproveitar esses dois mestres que estão hoje aqui na bancada, falar um pouco do Corinthians. Foi Corinthians, campeão mundial ontem, e nós vamos estar comentando depois. Não é vai Corinthians, foi Corinthians campeão, bicampeão. Lance Esportes, tudo o que você precisa em artigos esportivos, na Coronel Arciliano Ramos no centro. Telefone 3397-1192. Venturini Materiais de Construção, acabamento, fundação e estrutural, 3391-5607. Britagem Gaspar, pedra brita, rachão. Faça seu orçamento e tenha certeza de um bom negócio. 3397-2440. Bebidas Melato, refrigerantes, cervejas e gelo. Vendas em atacado e varejo. Trabalhamos com diversas marcas de bebidas. Telefone 3332-0858, na Rua Maestro Leão Gombom, no bairro Coloninha. Atendemos também eventos. Lanches Beira Rio. Lanches, petiscos e frutos do mar, na Rua Coronel Arciliano Ramos, no centro. Telefone 3332-2614. Polfo Auto Center, peças e acessórios para o seu veículo, pneus, balanceamento e geometria. Rua Itajaí 355, 3332-2627. Você que se liga? Último bloco de TV Gaspar no Esporte, último bloco do último programa do ano de 2012. Quero mandar um abraço todo especial para o Anderson Bento, lá da cidade de Blumenau, para o Kleber Renert, o Kleber do Bimo. Quero mandar um abraço todo especial para o Fernando Oliveira, lá da cidade de Balneário Camboriú, para o Juca do Zeca Acessórios. Quero mandar um abraço todo especial para o Rubens Benevenuti, o Binho, que está nos acompanhando, o Tiago Chiran também está nos acompanhando. Um abraço todo especial também para o Guilherme Bolomini, para o João Spengler, para o Pablo, para o Rafael, lá na cidade de Balneário Camboriú, para o Sereneu Pinheiro, lá no Bela Vista. Enfim, essas pessoas e todos vocês que nos acompanham nessa última edição de TV Gaspar no Esporte. O Corinthians é bicampeão mundial. A equipe do Parque São Jorge foi até no Japão e com 2 gols, um na semifinal e outro na grande final, acabou conquistando o tão sonhado título mundial. Nós temos imagens aí, vamos estar reproduzindo. Enquanto isso, Juca, falar um pouquinho dessa conquista do Corinthians. O Corinthians que agora não deve mais nada para ninguém, né? Agora o Corinthians não é mais chacota de ninguém, né? Como o pessoal falava, né? Então o Corinthians, como tu falou, vai Corinthians não, agora foi Corinthians, né? O Corinthians foi campeão mundial, eu acho que merecido pelo que fez. Apesar de ter sofrido alguma pressão em certos momentos, mas o Corinthians ontem demonstrou que é time grande, com qualidade. E a gente viu
um Danilo muito inspirado ontem. Eu acho que ontem ele foi um dos jogadores que fez a bola rodar no time, correr no time do Corinthians. E ali numa jogada muito legal, começou pelo jogador do Corinthians, deu um toque de calcanhar, o Paulinho, tocou pro Jorge Henrique, deu uma cabeçada, a bola veio, sobrou pro Paulinho de novo. Daí veio o Danilo, fez o corta-luz, chutou em cima da zaga e a bola sobrou pro Guerreiro, oportunista, testou firme e fazendo o gol que seria o do título do Corinthians, né? Agora um título importante, né, Ivan? Eu não sei, que time você torce? Uma palmeirense? Vascaíno. Vascaíno. Bom, Vascaíno ainda consegue falar um pouco de Corinthians, assim como gremista e botafoguense. O futebol brasileiro, desde o ano 2006, quando o Internacional foi campeão, naquela ocasião contra o Barcelona, o futebol brasileiro não conseguia mais conquistar títulos mundiais. Depois foi um fiasco, principalmente com o Santos ano passado, com a participação depois do Internacional, que acabou ficando nas semifinais. Para o futebol brasileiro, que vem organizando uma Copa do Mundo, que teve problemas na última quarta-feira em São Paulo com a equipe do Tigres, esse título aí veio num momento muito certo para dar uma reerguida aí no futebol brasileiro a nível mundial, né? Sim, a gente teve aí, como nem você falou, a participação do Inter em cima do Barcelona, depois a gente não teve outras oportunidades. A gente pode dizer que o jogo Chelsea e Corinthians foi um jogão. Corinthians com seu time sempre bem postado dentro de campo, sobre impor o time inglês, né? E numa oportunidade que teve, foi lá e marcou, e depois ficou difícil para o Chelsea correr atrás. O próprio Fernando Torres teve várias oportunidades de marcar, mas deixou a desejar e acabou até consagrando o goleiro Cássio, que... Foi o grande nome? Grande nome, não tirar o mérito dele, porque fez defesas importantes, né? Só que o nosso futebol veio essa vitória do Corinthians, parabenizar, veio numa hora boa, até porque o time brasileiro, por mais que todo mundo anti-Corinthians, todo mundo falando Corinthians, só que a maioria dessas pessoas acha até que estavam torcendo pro Corinthians, porque é o time daqui. E parabéns pelo Corinthians, pelo título, foi um grande jogo, uma grande vitória. Isso mostra que o nosso futebol é forte e que só tem a crescer, e que o nosso time pode bater de frente com qualquer time europeu. Parabenizar os meus amigos corintianos que estão acompanhando a gente. Que ligaram de noite pra gente. Ligaram de noite. Amanhã, um abraço especial pro Gilson aí, Gilson Carlos, corintiano fanático aí, faz parte da nossa galera. E é isso aí, o nosso futebol tá de parabéns, o Corinthians tá de parabéns, o Tite fazendo um bom trabalho, e eu acho que só tem a melhorar daqui para frente. Sem dúvida nenhuma. Agora o que chama a atenção, Juca, o que chamou a atenção foi a invasão da fiel corintiana lá no Japão, meu. Atravessaram do outro lado do mundo para torcer pro Corinthians. Foi tudo de avião isso aí ou foi um pouco de navio? Eu acho que um pouco foi de navio, um pouco voando, um pouco... Mas é lindo, né? A gente vê parecia que o Corinthians chama atenção, né? Tava jogando em casa, a gente que né? não torce pro Corinthians, minha mãe é corintiana e estava toda feliz da vida ontem, mas a gente que não tem assim o dever, a gente não é torcedor do Corinthians, mas chamava a atenção da forma como o torcedor ele se manifestou lá. A torcida do Corinthians gritou do primeiro ao último minuto. Do primeiro ao último minuto, e a gente viu a imprensa mundial, eles estavam de boca aberta, que nunca viram isso acontecer, né? Nunca viram uma invasão tão grande. O time atravessar um país de um lado para o outro para ir torcer para o seu time do coração, né? Depois daquela invasão do Corinthians contra o Flamengo no Rio de Janeiro, nunca mais a gente tinha visto isso. E dessa vez eles surpreenderam, porque atravessaram, foram para o outro lado do mundo e lá fizeram uma festa bonita, uma invasão. Quem não conseguiu o estádio estava para o lado de fora do estádio, por telão, porque o pessoal lá do Japão também tem uma estrutura sensacional, né? A gente vê os estádios, a estrutura, o pessoal lá, eles fazem futebol, faz as coisas acontecer com vontade, né? E o torcedor corintiano, aí é de arrepiar a gente ver um time conseguir botar 40 mil torcedores dentro de uma final lá do outro lado do mundo, dentro do Japão. Agora, duas coisas que me chamaram a atenção também foi o técnico do Chelsea, que acabou abrindo mão do bom, e se não é o melhor jogador brasileiro hoje, o Oscar, jogador de ligação de meio campo, é um dos melhores. O Oscar vinha jogando muito no Chelsea, mas não sei por que motivo, o Rafa Benítez acabou ajudando o Corinthians nesse aspecto. Outra coisa que mais me chama a atenção, o Corinthians não é uma equipe que tem um craque
por excelência, alguém que faça diferença. O Corinthians, se você for analisar olhando individualmente, é uma equipe como qualquer outra equipe de ponta de Série A do Campeonato Brasileiro. Mas a forma como o Corinthians joga, o Corinthians é uma equipe que em algum momento a zaga sai dando chutão, sai sempre tocando a bola, é uma equipe que sabe fazer com que a bola chegue no pé um dos companheiros dos outros, Juca. É a confiança que tem o jogador no seu parceiro de time, né? E o Tito conseguiu fazer isso, conseguiu fazer os atacantes virar zagueiro, como se diz, virar lateral, virar ponta. E eles fazem, é que nem robozinho, né? Eles vai e volta daquela sequência certinha. E se não voltar, é sacar do time. A gente viu já com o elenco que ele tinha, um grande, e o jogador não fazia o certinho que ele queria, ele foi sacando. E com isso ele tem o time na mão. Então o que ele pediu para o jogador faz bem. Porque a gente vê o Jorge Henrique dando carrinho lá na lateral de linha de fundo da sua defesa. E armando os contra-ataques. Quando arma o contra-ataque, o Corinthians é muito rápido, com o Sheik, com o próprio Jorge Henrique. E eu não tinha visto ainda o Guerreiro jogar, mas ontem ele jogou muita bola, né? Foi um jogador que jogou muita... Teve a grande estrela, né? Teve a grande estrela, né? O que chama atenção nessas equipes montadas, Ivan, é a gente não observa mais aquele centroavante. Você que é um centroavante referência, jogador de área, jogador referência, parece-me que os técnicos abriram mão. Corinthians joga assim, o Chelsea joga assim, o Barcelona, que é a grande equipe, joga assim, o Real Madrid joga assim. Você pode falar melhor do que eu. O jogador de referência, o centroavante como é conhecido, ele estaria hoje com os dias contados no atual futebol moderno, Ivan? Eu acho que não, acho que hoje em dia o que está contando é a união do grupo, né? A gente tem aí exemplo do Barcelona, que é um time fantástico, joga do goleiro ao último cara da frente. Real Madrid é um time também muito bom, joga com o Benzema na frente como referência. Eu acho que não está com os dias contados, não. Eu acho que isso é uma forma diferente de vir jogar, de vir com 3 meias e deixar uma referência na frente. Eu acho que é uma forma até boa de jogar, é uma forma mais tranquila para poder marcar e mais objetiva na hora de atacar, né? Eu acho que do centroavante hoje em dia... São opções táticas dos treinadores. Isso. O centroavante hoje em dia ele já está com outros papéis também, né? Já está caindo um pouquinho mais para o lado. Eu acho que o jogador também em si tem que saber jogar nas 11 posições ali dentro de campo, mas eu acho que não está ameaçada não, isso aí é uma forma nova de vir jogar e com certeza está dando certo. Até porque o Fluminense foi campeão brasileiro com o Fred, jogador de referência, e quando o Fred não joga, faz falta. A gente pode observar o Criciúma com o Zé Carlos é o centroavante nato, né? E quando não joga, fazia muita falta, né, Juca? Faz muita falta, só que é um novo jeito que alguns técnicos acharam para jogar que se encaixa com o que eles têm de melhor no seu time, né? Mas é muito legal a gente ver a evolução do futebol, que a gente vê um time que às vezes joga com um jogador de referência lá, considerado o pivô, porque geralmente hoje os técnicos pensam que botar um jogador de referência lá na frente, aquele tradicional pivô, centroavante, ele fica mais à mercê do zagueiro, a marcação em si, porque fica mais fácil para o zagueiro marcar. E o jogador que abre pelas pontas, os zagueiros são obrigados a sair para marcar os jogadores nas pontas, os atacantes, e com isso salvar aquela brecha com os meias que tem a qualidade, né? E é isso que os técnicos estão achando, uns meias com qualidade, que tem aquela qualidade do último passe. Então, com os atacantes abertos, com os meias com qualidade, se torna mais fácil de chegar ao gol. E não aquela referência do pivô vir e tocar para os meias de trás vir bater, né? Fazer aquele pivô. Então os técnicos de hoje em dia estão achando um meio diferente de jogar, porque geralmente os times querem um meia com muita qualidade e uns atacantes que sabem jogar pelos lados, pelos francos, e que fazem a diagonal por dentro. Então o futebol é bonito por isso, que vai inovando a cada temporada, né? Você conhece o Fábio Pisato? Vocês conhecem? Fabinho. O Fabinho manda um abraço para vocês. Sim. Também ele coloca aqui que precisamos de um campeonato de futebol de campo. Todo mundo, o Fábio, acha que precisa de um campeonato de futebol de campo. Só as sociedades que estão nas mãos aí de alguns membros de diretoria que não querem saber de nada. A partir do momento que essas sociedades, no modo geral aqui em Gaspar,
serem colocadas nas mãos de pessoas que gostem de fazer futebol, certamente o campeonato municipal vai acontecer. Porque não adianta hoje ter 12, 14, 15 sociedades em Gaspar e o pessoal não gostar de fazer futebol. Aí é uma outra bobagem. Então não adianta ter uma liga, não adianta ter uma fundação, não adianta alguém querer fazer. Quem precisa querer fazer são exatamente os clubes, como acontece na cidade de Pomerode. O Campeonato Pomerode é forte porque os clubes querem fazer futebol. É a grande diferença. Por isso que em Gaspar não se consegue. Um abraço e muito bem colocado, Fabinho, a tua situação aqui. A Janete Tomás manda um abraço pro Juquinha, disse que a lavação do Juquinha joga muito bem, não entendi. Mas enfim, talvez o Juquinha jogou muito bem. Hoje em dia não joga mais nada. E o Sidmar Carvalho também manda um abraço para vocês aí, diz que são grandes parceiros. Vascaíno, um abraço, obrigado pela participação, Sidmar. Juca Bento, obrigado pela tua participação, que um Feliz Natal para você, sua família, que 2013 aí você continue frente aí à Rádio Sentinela do Vale, sempre que puder aí nos auxiliar aí na TV Gaspar. É isso aí, um abraço para você também, a gente deseja em dobro, o pessoal que está acompanhando a gente também, que tenha um feliz ano novo, que todo mundo tenha muita saúde e paz, e que todo mundo tenha saúde para o ano que vem estar de volta acompanhando a TV Gaspar, a gente lá na Rádio Sentinela. E eu vou dar um abraço para o meu amigo Moraes, ele que é corintiano, foi campeão. Ontem nós tivemos o encerramento do Sucata, o pessoal do Sucata, inclusive o Guilherme Bolomini está acompanhando a gente, também estava por lá, rapaziada, fizemos um encerramento lá, pessoal bacana e sempre nos acompanha aqui na TV Gaspar. E ontem nós assistimos a grande final da Taça DL Cor, que aconteceu no fim de semana, a gravação do DVD lá, e muito show. Parabéns ao pessoal aqui da TV Gaspar, a você que estava também junto lá, o Leandro Martins, o Neto Pereira e a toda a equipe, que ficou sensacional aquele jogo lá. Maravilha. Ivan, obrigado pela tua participação. Um Feliz Natal para você, sua família, um ótimo 2013. E que ano que vem aí, né? Eu sei que você tem vontade, apareça um clube profissional aí e você possa despontar e mostrar o bom futebol que você tem. E eu de antemão já te digo que tu tem futebol para jogar em qualquer equipe de segunda, primeira divisão do Campeonato Catarinense. Eu agradeço pela oportunidade, é uma honra estar aqui, o programa está excelente, está sendo bem divulgado. Feliz Natal para ti também, tua família, toda a produção. E é isso aí, a gente tá aí para ajudar no que for. Se vier de aparecer algum clube, alguma coisa que nos interesse, a gente vai sentar para conversar. E no mais, esperar para ver, né? Continuar com o futebol de Gaspar aqui, que eu acho que tem muito a crescer ainda pela frente. Sem dúvida nenhuma. Olha, quero agradecer a Lanches Beira Rio, a Lance Esportes, a Clínica Dentária União, a Bebidas Melato, a Britagem Gaspar, a Venturini Materiais de Construção e o Pofo Auto Center, pelo carinho e pela confiança dado ao TV Gaspar no esporte. Contamos com vocês, parceiros, para o ano de 2013. Nesse ano de 2012, colocamos um ponto final. Na verdade, uma vírgula, um até breve, porque em 2013 estaremos de volta. Sobre toda a coordenação da família Neves, um abraço ao Ivan, a toda a rapaziada, a Dona Lene, aos meninos, um abraço todo especial ao Jefferson, Trindade, ao Felipe, ao Júnior, enfim, toda a galera aqui, em especial ao coordenador, o idealizador desse programa, o Raul Neves, pela oportunidade. Agradecer a você pelo carinho da audiência nesses 35 programas que estivemos no ar. E prometer para você que no ano de 2013 estaremos de volta com muito mais do esporte de Gaspar para você que nos assiste em qualquer parte desse mundo. Um abraço todo especial, um Feliz Natal e um ano de 2013 repleto de muita saúde, energia positiva e principalmente de muito sucesso para você que nos deu o carinho da audiência. Prometemos estar de volta no ano 2013. Talvez no início de fevereiro, final de janeiro, estaremos de volta com o TV Gaspar no Esporte. Fiquem todos com Deus, façam um ótimo final de semana e um até breve.